Boa noite e bom dia. A gente está falando para o mundo todo, né? E é um prazer enorme estar participando dessa mesa tão linda, com mulheres cineastas tão maravilhosas que eu tive o prazer de conhecer, né? Através do Festival Latitude, a convite do Goethe Institute. Eu queria começar pedindo para vocês se apresentarem e avisando o público também para começar já a mandar perguntas. A gente vai responder nos 15 últimos minutos dessa mesa. Eu sou Sabrina Fidalgo, sou cineasta, estou falando aqui do Brasil. E temos aqui a Graciela Guarani, também do Brasil. Tudo bom, Graci? Olá, tudo bom? Boa tarde, boa noite, bom dia a todo mundo. É um prazer estar aqui com vocês. Sou Graciela Guarani, eu sou ativista, sou realizadora, comunicadora, produtora cultural. Maravilha. Temos a Emily, que está no Canadá. Sim, boa tarde, boa noite, todas e todos. Sou Emily Guerret, eu sou cineasta documental, oriunda do Quebec, a parte francófona do Canadá. Eu trabalho, enfim, com cinema documental há 10 anos. Antes disso, eu estudei antropologia, então todas essas questões feministas, antirracistas, decoloniais me interessam muito, então é uma grande honra estar com vocês. Obrigada, Emily. E temos a Peg, que é do Congo, mas mora no Canadá e morou antes no Brasil, morou em São Paulo. Tudo bom, Peg? Tudo! Bom dia para todo mundo, boa tarde, boa noite. Na hora que você vai seguir a gente. E eu sou a Peg, sou da África mesmo, precisamente do Congo. E sou artista, sou atriz e jornalista. Atualmente estou morando aqui no Canadá e tem um projeto que estou fazendo com a Emily sobre os imigrantes que estão fazendo o caminho do Brasil até aqui no Canadá. E é isso, a gente vai estar um momento muito legal com vocês aqui. Falamos sobre o assunto de hoje. Acho que todo mundo vai gostar. Maravilha! Eu queria perguntar para vocês, meninas, o que vocês entendem por cinema decolonial, assim, e de que maneira esse tipo de cinema pode trazer, aproximar pessoas, né, pessoas mais privilegiadas, de menos privilegiadas. Como é que a gente pode fazer essa intersecção através do cinema decolonial feminino? Eu vou começar pela Emily, Então, porque a Emily está com um projeto junto com a Peg, de um documentário que ela está trabalhando nesse projeto, inclusive desenvolvendo na residência no Goethe Institute de Salvador. Exatamente, obrigada. Então, eu vou falar, obviamente, a partir da minha perspectiva, né, de cineasta branca, canadense, que trabalha no Brasil já há uns 15 anos, né? Eu acho que é importante situar isso para as pessoas entenderem porque que eu falo português também. Enfim, nesses 10 anos de cinema documental, né, de prática documental, para mim foi sempre claro que eu não faço cinema para transformar as visões de mundo, para amplificar vozes marginalizadas ou pouco ouvidas. Porém, eu sinto que eu aprendi a fazer cinema aqui no Canadá, obviamente numa tradição colonial, né? E uma tradição também, vou dizer, masculina, assim, ou patriarcal, enfim. E eu sempre me interessei por temas de justiça social, direitos humanos, e muitas vezes trabalhando com pessoas com lugares de fala muito diferentes do meu, e em situação de privilégio
menor, vamos dizer, né? Que tinha uma certa desigualdade na relação. Sempre foi uma coisa que enfim, às vezes cria desconfortos, né? Obviamente, entrar em diálogo com pessoas trabalhando juntos. Eu acho que eu cheguei a um momento em que eu preciso aprender a desfazer até as práticas e abrir tudo e questionar, né? E eu acho que, enfim, quando você lê e ver cinema feminista, decolonial, uma coisa que é sempre falada tipo, para essa forma de fazer que é tão assim, que é quase naturalizada e toma uma certa distância e ouça para fazer diferente. E é por isso justamente que Peggy e eu estamos nesse diálogo para fazermos um filme juntas, estando muito cientes dessa diferença, né, de experiência que a gente tem, essa diferença de lugar de fala, mas justamente para criar um diálogo que a cada momento do processo é engajado e é decolonial no sentido de realmente assim encarar essas zonas até de desconforto que às vezes existe. Eu queria ouvir um pouquinho então da Peggy, né, que também está junto contigo no projeto. Peggy, o que você acha, né, dessa perspectiva de um cinema decolonial e feminista, né, unindo pessoas, mulheres diferentes, né, como Emily falou, mulheres brancas privilegiadas do Norte, né, com mulheres negras, africanas? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre. Isso, porque, sabe, eu vou começar a falar sobre a heritage da gente. Sempre a Emily, que é uma mulher branca, foi educada de uma maneira. E eu, que sou uma mulher negra, africana e tudo, tem também uma outra heritage para a minha educação. E isso é muito importante para a gente se unir pelas nossas diferenças, para fazer essas diferenças uma força e não uma divisão. Nós dois trabalhando juntos, porque vou abrir uma aspa, só para falar que eu fiz aquele caminho do Brasil até o Canadá. E dei em mim uma outra visão das coisas, sabe? Me sentiu mais me deu essa vontade mesmo de falar sobre aquele decolonização do cinema mesmo, sendo artista, sendo jornalista. Fazendo esse caminho, eu dei uma visão do mundo que eu precisava falar disso, que as pessoas entendem realmente que as diferenças existem, que hoje, atualmente, um passaporte é tudo para você poder falar, para você poder andar, para você poder se expressar. Aí nós dois juntas falamos sobre o assunto, vai ser uma maneira de mostrar o caminho, para começar e para mostrar o caminho mesmo. Obrigada, Peggy. E agora eu vou para a Graciela Guarani, que minha colega brasileira. Você está aí, Graciela? Tô sim. Então, tudo acho que bom? falar desse... Tudo bom. Né? Mais uma vez aqui, só ratificando que é um prazer estar nessa mesa tão colorida, tão linda. Mesmo que seja à distância, mas a gente sente a força. Então, eu acho que falar desse tema, né, ele passa a ser muito mais urgente, muito mais pertinente, né, porque a gente sai desse nicho de que o audiovisual, de que o cinema, né, de que ele só representa essas nossas formas sempre, né? Então, eu acho que isso é um ponto assim crucial que nós como mulheres, né, plurais, né, que realmente tomem conta das nossas narrativas, né? Porque falar, né, desse cinema decolonial, né, é desconstruir,
para construir, né? Então, que tipo de construção a gente está propondo, né? Que tipo de alianças que a gente também está discutindo, né? Porque a gente também sabe que a gente não caminha só com uma mão, então sempre tudo é de mão dupla, né? Eu estava escutando aqui a Emily falar, né? Então envolve sim, né? Essa outra pluralidade também que é essa questão dominante que é da mulher branca, né? Então não tem como a gente desassociar, mas sim desconstruir, né? A partir dessa visão, né? Dessas mulheres, né? Que tem, né? A sua história, né? Que tem um corpo marcado, né? Por várias sequelas históricas, né? Da sociedade dominante, assim como o meu corpo indígena, né? Feminino, né? Que carrega marcas, mas ao mesmo tempo ele carrega histórias, né? Ele carrega a esperança, né? De uma construção, né? De um olhar diferente, realmente. Isso parte, né? De nós mulheres, né? Seja indígena, seja negra, né? Eu acho que é super importante a gente levar isso em conta, né? Essa desconstrução para construir. E vocês acreditam nesse cinema feminino, interseccional, né, na ajuda, né, no apoio e no suporte entre mulheres tão diferentes, né, mulheres privilegiadas, como mulheres brancas do Norte, com mulheres menos privilegiadas, como mulheres negras indígenas do Sul? Em que ponto vocês acreditam que nós podemos nos ajudar contra esse cinema hegemônico? Vou começar, então, pela Grace. Eu acredito, né? Porém, por experiência própria mesmo, né? Eu acho uma questão também muito desafiadora, né? Ao mesmo tempo, né? Que eu tenho essa esperança que possa assim, ser uma coisa que a gente futuramente busque realmente essa questão da sororidade que é tanto discutida, mas ao mesmo tempo, né? Ao longo desse meu percurso, né? Querendo sempre encostar nesse lugar do privilégio branco, né, hétero principalmente, então sempre caio, né, nas beiradas, né, eu sempre me encosto nas beiradas para mim não cair. Então, e é muito difícil falar disso porque, né, mesmo esse movimento, né, esses vários movimentos que existe no audiovisual, no cinema, né, que sejam feminista também, né? Então, deveria ter esse olhar mais plural, né? Que nós, mulheres, somos de identidades variadas, né? Não somos só a generalização de ser o ser mulher. Então, por isso que eu digo que é um desafio, porém, eu acho que é preciso, é necessário e urgente, né? A gente levantar essas pautas, né? Mesmo porque as violências, né, elas acontecem, elas ocorrem nesses espaços tão quanto ou na mesma proporção, até mais entre nós mulheres, né? Então, e você segregar, né? E você oprimir, né? Sendo também fazendo parte, né? Daquele oprimido, né? Eu acho que isso não é legal, né? Isso também eu já me direciono também a alguns movimentos que não seja, né? Diretamente ao movimento um movimento feminista branco, mas assim como tem outros movimentos, seja negro, né, para que de fato repense, né, e veja essa causa de aliança, né, de fato essa sororidade, né, que também haja essa etnossororidade entre as mulheres, né, porque a nossa causa ela parte de um ponto da onde nossos corpos são violados. Então, não vou dizer que é só o meu, né, ou só da negra, mas acho que é uma coisa que é urgente da gente se discutir, né, e ver isso como uma bandeira, né, de realmente de lutar, né, por espaços, né, que sejam eles plurais, né. Por isso que eu digo é desafiador, né, mas se não partir, né, se não partir de um princípio dessa aliança, eu acho que a gente nunca chega, né, num denominador comum. Né, mas eu acho que é possível sim, né? Como está acontecendo assim nessa discussão bacana, né? Que a gente possa, né, chegar, né, a estreitar mais essas alianças.
Muito bom. Emily, você está aí? Tô, claro. Oi. Assim, a Graça estava falando, eu estava pensando várias coisas. E eu fiquei pensando, né, porque eu acho que é muito bacana, né, como ela deu esse nome ótimo, né, essa etnossororidade. E acho que a gente pode falar muito mais sobre isso, inclusive é uma ótima nomenclatura assim, para a gente falar sobre várias coisas importantes. E eu fiquei pensando nessas velhas estruturas e que ela comentou, e que é muito difícil, né? Porque dentro de uma sororidade existe uma estrutura hegemônica que, no final das contas, acaba apoiando mais a mulher branca do Norte, por exemplo, né? Em vários sentidos, em apoios financeiros para a realização de filmes, né? Infraestrutura, em fundos e mil possibilidades. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, como a gente pode lutar juntas para que a gente tenha, de fato, né, uma etnossororidade igualitária. Uhum. Pois é, a questão, né, que eu sempre me pergunto é que eu tenho essa postura de querer ser uma boa aliada, e é uma pergunta que é aberta, né? Como fazer? Claro que eu tento fazer meus deveres, ler, etc., mas tem coisas que realmente acontecem na troca, assim, nesse diálogo aberto, assim. E eu acho, no meu caso, justamente assim, por um percurso que não foi fácil também chegar, né, a me definir como diretora de filmes, até mesmo sendo mulher branca, às vezes eu me sinto super impostora naquele meio também, né? E eu cheguei um pouco neste momento, que eu acho que é um caminho contínuo, né? Não tem um destino final, é um caminho que a gente está construindo. Eu acho que, tipo, ok, eu consigo ter acesso a fundos, eu conheço pessoas no meio da produção, dos festivais, etc. Como que eu vou fazer para que isso seja beneficial para outros também, né? E para não só contratar uma equipe de pessoas brancas que vão filmar outras pessoas, né? Que é sempre a grande distinção entre fazer filmes sobre ou fazer filmes junto com, né? E foi até nessa conversa que, né, eu e a PEG estamos nesse processo, que a PEG chegou recentemente com uma super bagagem de jornalista, de atriz, né, de teatro, chegou no Canadá, ela pode falar melhor, mas o primeiro emprego que ela achou foi trabalhando numa creche. Ótimo, ela adora crianças, que bom, e ela está super feliz com o trabalho dela, mas eu penso, nossa, trabalhando juntas, de fato, eu espero, no fundo do meu coração, que isso seja também uma plataforma para a PEG poder se desenvolver à altura do potencial e da experiência que ela tem, né? Que isso, de fato, como mulher negra, imigrante, chegando no Canadá, isso não é reconhecido. Então, como eu, né, em vez de fazer um filme sobre a PEG, como podemos fazer juntas para que seja isso também uma plataforma profissional para ela. E, para mim, assim, uma coisa que eu sinto, tendo feito a primeira vez esse trajeto de dirigir um longa-metragem que foi premiado em festivais, indo para festivais, né, sendo assim um pouco, fazendo entrevistas na mídia, etc., às vezes eu me sentia extremamente desconfortável. Assim, eu tinha uma ansiedade assim, muito grande de quem sou eu, sabe? O filme, enfim, meu mais recente projeto de longa-metragem foi como uma comunidade de uma ocupação no Rio de Janeiro, principalmente com pessoas negras, em situação, né, extremamente precária, de moradia precária. E eu achava-se absolutamente absurdo elas não puderem viajar em festivais comigo, porque, de fato, eu não tinha como, né, garantir, enfim, não tinha como levar para outros países. No Brasil, eu fazia o que eu podia para elas puderem participar de encontros com o público, etc. Mas
eu me sentia muito desconfortável também nessa situação tão normalizada de ser a cineasta que viaja com a história dos outros. E, às vezes, nas salas de cinema, as pessoas me desafiavam, tipo, quem é você para contar essa história? E, de fato, assim, né? Ok, eu chego com as minhas boas intenções, mas eu cheguei a sentir que, caramba, será que eu estou atuando como uma white savior, né? A salvadora branca? Será que sou isso? Será que isso corresponde, de fato, à minha missão profunda de vida? Acho que não, sabe? Então, eu acho que, enfim, eu acho que quem se questionar sobre essas questões tem que abrir mão, às vezes, de uma certa forma de fazer as coisas e um caminho já traçado de como obter subvenções, como formar uma equipe com o melhor diretor de fotografia, não sei o quê. Peraí. Isso são dados que, às vezes, vêm, né, são impostos também por uma indústria que funciona com regras super capitalistas, né, com uma lógica competitiva, que eu acho que, enfim, fundamentalmente, quando me conecto de maneira espiritual à minha essência de ser humana, assim, isso não me corresponde também. Então, como fazer diferente? Né? E como... Eu acho que em cada escolha podemos fazer uma diferença como cineastas brancos. Em cada escolha podemos subverter essa ordem dada, vamos dizer. Muito bom. Peggy, o que você tem a dizer sobre essa questão, né, desses privilégios que existem, mesmo dentro, né, de uma interseccionalidade feminista no cinema, né, e como Emily falou agora, né, de como lidar com o fato, né, de, por exemplo, duas mulheres com potenciais iguais, terem oportunidades diferentes nesse mercado. Como você vê daqui para frente essa questão? Como você pensa em mudar isso a partir do seu discurso e do seu trabalho? Tá. Primeiramente, as pessoas privilegiadas deveriam ter essa consciência que eles estão privilegiadas. Porque, para eles, acho que é normal. Para tudo, mas para alguns, acho que é normal. Acho que eles estão fazendo a coisa certa, que funciona assim. Porque sempre funcionou assim. Na hora que eles vai ter a consciência que isso é errado, que não se faz assim, tipo Emily, né? Ela se tocou e disse que não. Esse aqui pode mudar. Na hora que eles vão ter consciência que não é realmente isso, aí que as coisas vão começar a mudar. E sobre como que estou vendo isso pela frente, eu sou uma pessoa muito positiva. Acredito mesmo que nós, mulheres, nós juntas, somos capazes de mudar em muitas coisas. Simplesmente para a conversa de hoje, já é um bom começo, porque é uma união, uma sororidade bem forte, uma aliança que vai permitir nós mulheres conversarmos, pegamos umas... Desculpa pelo meu português, né? É meio ruim, mas estou indo aí. Nós precisamos nos apoiar, aquela que acha que é mais privilegiada, se tocar e dar mão para aquela que não se sente, que não se sente, mas que são mesmo, que não são privilegiadas, para estender as mãos, para nós podermos nos juntar, nos apoiar uma com a outra, para a gente poder evoluir. Perfeito, muito bom. Eu queria que vocês falassem agora um pouquinho, vou começar pela Graciela. Graci, me fala um pouquinho
o que é essa perspectiva do cinema feminino indígena, que, na verdade, é um cinema, né, muito negligenciado, muito desconhecido. E eu queria saber como é que você consegue, no Brasil, que tem uma indústria hegemônica branca, heterocisnormativa muito forte, né, e elitista, sobretudo. Como é a sua existência dentro desse panorama? E como você pretende mudar, né, os alicerces dessa indústria? Então, aí escutando, né, pegando um ganchinho já das meninas, escutando o que elas disseram dessa questão do privilégio, né, me remeteu muito também à questão do lugar de fala, né, que muitas pessoas atribuem a isso como um mimimi ou um clichê, né, que, ao meu ver, isso não se aplica de forma alguma, né, e é partindo desse ponto, né, que eu faço essa reflexão junto com vocês, né, que o cinema indígena, né, não só o cinema indígena, mas como a história, né, brasileira, ela sempre foi contada, né, por historiadores, né, brancos, na sua maior parte, né, e isso tem se repetido, né, ao longo desses anos todos, né, com a nossa representatividade. E isso chegou, né, no dia de hoje, né, até os meios de comunicação, principalmente no cinema, né? Então, e eu parto de um viés social, né, de se perceber num lugar onde eu não me vejo em campanha nenhuma, sendo que as comunidades indígenas, principalmente as mulheres indígenas, né, consomem, né, esses produtos, né, sejam eles, né, de inúmeros afins, mas consomem, só que a gente não se vê nesses meios, né, nessas propagandas, né, nessas revistas, a gente não se vê na televisão, e quando a gente vai olhar e vê uma representação disso, a gente vê, né, aquela velha forma como a gente foi representado, né, principalmente nos livros de história, né, ou em alguns retratos, naquela velha forma generalizada, né, do que é o ser indígena, não do índio, não da Índia, mas desse ser, né, que carrega com toda a sua representação, né? Então, e foi a partir disso, né, que os comunicadores, né, tanto realizadores e cineastas indígenas, né, que partiram nessa frente, né, de realmente aliar, né, não que substitua, porque a gente sabe que a nossa cultura indígena ela é oral, não que substitua, mas aliar essa tradição oral, né, com o que a gente sabe, né, com o que a gente sabe falar, com a nossa oralidade que é repassada, né, há milênios. E isso só veio a somar porque esses comunicadores, principalmente a juventude, né, tomou para si como uma forma também de representação de suas identidades, né? Então, e está sendo um processo que vem crescendo, porém, né, aí já caindo nessa questão do privilégio, a gente não tem abertura, né? Muitas vezes por vários desses cineastas, como é do meu caso, né, tudo que eu faço eu não setorizo, né, a terceiros a pessoas não indígenas ou ONGs, ou outra questão que a gente sabe que existe, né, esse tipo de assistencialismo, né, em sua maior parte, né, negativa, né, porém existem outras que têm ainda boas ações, a gente sabe que existe. Mas no meu caso, tudo é só, sabe? Digo só, né, que quando nós povos indígenas tomamos a frente, né, vamos caçando os meios onde é que acontece, digamos, de fato, a coisa acontece, né, no meio audiovisual e no cinema, né, e onde a gente se depara, né, com essas janelas, com essas portas fechadas, porque não há essa abertura da indústria, do mercado, de enxergar a cultura indígena, né, também como forma, né, de mercado, não o mercado que a gente conhece, que é visado, banalizado meramente pelo capital. Não, mas como a gente já faz um trabalho, né, e leva esses conteúdos das suas mais variadas formas, seja na internet, seja em outros meios, né, também, né, valorizando essa cultura que tem no Brasil, né, então, e são profissionais que trabalham nas pontas, né, como eu disse, nas margens, nas beiradas, né, e não existe por parte da indústria nenhum fomento,
né, que chegue até essas populações, a esses realizadores, a esses cineastas, né, que promovam, de fato, uma discussão, né, que viu que tem um público que está interessado e fomente isso. Então, acho que falta essa reeducação também dessa indústria, desse mercado que tem no Brasil, de não enxergar, né? Não digo isso só como a cultura indígena, mas como a cultura negra também. Então, não é, né, visto, né, como o topo da cadeia, né, do mercado que a gente sabe que existe, né? E a gente produz, né, conteúdos, né, que não visa meramente esse mercado, mas sim um conteúdo, um cinema que ele é provocativo, que ele é reflexivo, que ele é pensante, né? Então, por exemplo, é muito diferente você hoje ir em uma sessão de cinema, né, e ver os filmes, a maioria deles, não vou dizer que todos, mas tem filmes muito bons, mas a maioria deles você vai, né, que acessa esses recursos que a gente não tem, né, entra no cinema, sai, né, sem uma provocação nenhuma, né? Então, o que você foi ali dentro ficou ali, né? Mas o nosso cinema, né, a nossa forma de ver, de enxergar o audiovisual, ela é diferente. Então, para a gente não serve essa maneira de fazer, né, o cinema audiovisual que não provoque, né, uma coisa no indivíduo, né? A gente acredita muito que essa mudança também pode vir através do cinema, né, desse cinema que ele também é humano, que ele não só visa o crescimento econômico que a gente é acostumado a ver. Então, o nosso desafio maior é esse. Existe uma cadeia de produção de cineastas indígenas do Brasil, porém, não tem esse aporte, não tem esse apoio e não tem essa discussão dentro de quem detém desses lugares de privilégio, né, para colocar a gente nesses lugares. Então, não tem. Então, todas as portas e janelas é fechado por conta disso. E isso a gente vai saindo pelas beiradas, procurando meios alternativos, né? Procurando meios alternativos de adquirir equipamentos também, porque a gente sabe que exige um gasto, existe uma demanda, né? Que a gente, historicamente, né, por ser, né, a minoria que eles falam, mas é a maioria, né? Não, a gente não tem. Então, é um desafio muito grande, porém, como mulher indígena também, né? Eu acho que também é uma bandeira, eu acho, não, eu tenho certeza que é uma bandeira, né, hoje, né, das principais, né, mulheres indígenas que estão à frente disso, porque quando eu falo de mulher indígena também, né, é muito diferente o nosso olhar, né, o nosso protagonismo, não vou dizer o termo que está aí hoje, né, o tal feminismo, né, mas o nosso feminismo tal dito, né, é diferente porque ele vem em conjunto, ele vem, né, com uma comunidade. Então, para além de eu falar do meu ser feminino, né, também tem toda uma questão, né, de um povo, né, que até hoje é massacrado, que eu não posso deixar. Então, ele é muito mais abrangente, né, e muito mais complexo do que só, né, eu setorizar no meu corpo, né, sendo que também esse corpo sofre vários tipos de violações, mas a gente enxerga dessa maneira, né, que ele é um feminismo que ele seja, né, abrangente e comunitário, né, e também é uma das coisas que a gente trabalha, né, enquanto mulher indígena, né, esse olhar, né, para essas comunidades. Mas eu acho que é isso. Existe, né, existe essa produção, né, ela está crescendo, porém, com essa deficiência, né, e que nos tempos que a gente está hoje, acho muito dificilmente a gente alavancar, né, porém, a gente vem de um histórico de resistência, né, principalmente no movimento, né, e isso se transpareceu também no cinema, no audiovisual, né, que a gente, independentemente dessa situação, a gente nunca vai deixar de produzir, né? Porque o nosso objetivo, como eu disse, não é só estar nesses lugares de privilégio, mas também usar esse mecanismo como forma de fortalecimento da nossa identidade e forma de dizer que a gente também está aqui, a gente também sofre racismo, né? As mulheres também são mortas no silêncio, muitas vezes, né? Então, essa forma de visibilidade, né, que é uma das bandeiras mais fortes hoje de nós comunicadores, comunicadoras indígenas e cineastas. Muito bom. A gente tem pouquinho tempo agora, temos só 10 minutos. E aí eu vou pedir para a Emily
e para a PEG fazerem as considerações finais, assim, né, em relação a toda essa temática, né, que a gente conversou aqui. Enfim, queria que Emily, enfim, desse suas palavras finais, falando um pouco mais até sobre esse projeto desse filme documentário com a PEG, né? Como você vê, o que você espera do futuro, né? Nesse momento conturbado que a gente está vivendo, né? A gente agora mesmo está vivendo uma onda global antirracista, né? de movimentos e manifestações. Como você vê o futuro, né? Dentro desse zeitgeist atual? Sim, eu quero justamente dizer uma coisa a respeito a isso, porque em Montreal, domingo passado, houve uma marcha antirracista de 15.000 pessoas. Nunca tinha sido visto isso na cidade de Montreal. Então, é uma coisa assim que... E tem outra organizada no domingo que vem, né? Unindo essas vozes a esse movimento global. Eu acho sensacional. Eu acho que, assim, como sociedade, né, planetária, a gente está realmente no momento de transição, né? Coronavírus, extrema-direita em vários lugares, Brasil, Estados Unidos, Sim. principalmente. Ondas assim, extremamente pesadas, né, de morte física e morte simbólica e muita violência. E, no meio disso, estão emergindo vozes muito importantes. Eu acho que a gente está no momento de conscientização. Eu espero que não seja só um efeito da minha bolha de rede social, dos meus amigos, etc. Mas eu vejo debates no meu feed sobre questões que nunca foram muito pautas da mídia mainstream, pelo menos aqui, né? Essa questão do privilégio branco, a questão do racismo sistêmico. Hoje em dia todo mundo sabe o que é, né? 5 anos atrás, na minha família, nomear essas coisas era quase um tabu. Agora, pelo menos esses conceitos circulam. Eu tendo, enfim, a ter esperança que isso possa justamente ajudar a mexer com essa estrutura, né, racista e colonial, que todo mundo precisa se libertar disso, né? E eu acho que, assim, a consideração final para mim seria um pouco isso, que, tipo, num sistema opressor, ninguém ganha, né? Não é porque eu sou branca, eu tenho alguns privilégios que fundamentalmente um sistema racista é bom para mim, sabe? Eu acho que um sistema que é opressor, ele é destruidor para todo mundo, né? E o fato de a branquitude ser fundada no fato de negar a própria branquitude, né? Negar que não, os outros têm um corpo diferente, mas nós somos o centro, né, do mundo, assim, essa coisa de começar a se enxergar como pessoa branca, eu acho que é importantíssimo, acho que é o primeiro passo. E o que isso quer dizer? E se eu quero transformar as minhas relações com os outros, de que eu preciso me livrar para me abrir a uma nova forma de ser no mundo, né? E eu acho que é isso, assim, eu acredito que toda transformação, enfim, é um processo contínuo, mas eu vejo positivamente essa onda de abertura dessa consciência racial para pessoas como eu, pessoas brancas, que também não acreditam nesse sistema, possam repensar sua maneira de ser no mundo. Muito bom. Vou pedir para a PEG rapidamente fazer considerações finais, que a gente está agora com pouquíssimos minutos, senão vamos ser cortadas. E aproveito também para fazer a pergunta: vocês já pensaram, vocês três, e aí eu me coloco também nessa, vocês já pensaram em escrever um manifesto feminista decolonial, de um cinema diferenciado nesse lugar, onde pessoas também possam contribuir, né, que seja um documento aberto? PEG. É certo, né? Vai ser um começo e
E se começar, muitas mulheres vai seguir, eu acredito. E vai ser uma coisa bem legal para a gente começar. E só para terminar mesmo, vamos, todas essas coisas que estão acontecendo no mundo vai ajudar a gente denunciar. Mas a gente não pode se limitar só nos denúncias. Mas vamos dar cada passo para tentar mudar. O que a gente tem que fazer porque não acontece mais? Nós, que a gente trabalha no teatro, no cinema, tem uma parte, tem a nossa contribuição sobre isso. Como que a gente vai poder fazer agora nossos filmes? Como que a gente vai poder escrever a história? Como que a gente vai tentar refletir aquilo que a gente quer para a sociedade? Porque realmente aquilo muda. Porque já é mais, né? Demorou muito tempo acontecendo e com tudo que está acontecendo agora, já é tempo de começar a fazer ação e não só falar, mas para poder fazer ação, para poder falar, porque isso pode não se perpetuar sempre. Muito bom. Olha, temos 3 minutos só. Eu vou fazer uma pergunta muito rápida que chegou aqui para a gente e vou pedir para cada uma de vocês responder assim, muito rápido, assim, em 1, 2 frases, tá bom? Vou começar pela Graça. Tem que ser rápido mesmo, gente. Com esse momento, né, de pandemia, né, de quarentena global que passamos, a gente se uniu muito através da internet, né, de forma até global. E de que maneira a gente pode seguir com essas conversas sobre cinema decolonial e feminismo, né, de uma maneira ampla? Essa é a pergunta. Grace, por favor, bem rápida. Deixa eu falar aqui rapidinho. Acho que o primeiro passo como o Emily já disse, né? Quem tem esse privilégio branco, né, dá oportunidade de lugar de fala para quem de fato está nessas margens, né, que são as negras, que são as indígenas, ciganos e outras que eu nem vou citar aqui, mas eu acho que é isso, né? Quem tem a sua parcela de vida. Tá bom. Emily. Eu gostei muito dessa ideia de um manifesto. Eu acharia interessante a gente criar um espaço assim, não permanente, mas na duração do tempo, né, para a gente continuar trocando ideias e criar um safe space, né, um espaço, um círculo assim, onde possamos trocar ideias e até compartilhar nosso trabalho e poder ser conselheiras umas das outras. Eu acharia muito interessante. Muito boa ideia, muito boa ideia. Né? E até criar uma plataforma, talvez, né? Alguma coisa nesse sentido, né? Um lugar onde a gente realmente pudesse fomentar as ideias e se encontrar, proporcionar, um lugar que proporcionasse esses encontros mais, né? Acredito eu. Acho que isso é o que está faltando um pouco assim, nessa discussão do cinema feminino decolonial. Pegue, a gente tem 1 minuto. Você vai ter que ser bem rápida. Como sempre. É isso mesmo. Acho que juntas a gente pode fazer uma força. Já ser mulher é uma força, mas se juntarmos a gente pode fazer mais. Aí a gente tem que ter essa consciência que nós somos uma força. Juntamos a gente vai explodir, vai ser uma força maior. Muito obrigada, Peg. Muito obrigada, Emily. Muito obrigada, Grace. Eu sou a Sabrina e a gente está encerrando essa mesa maravilhosa sobre cinema decolonial feminino no Globo. E até a próxima. Eu espero que a gente, de fato, consiga lançar esse manifesto e que a gente consiga se encontrar para produzir cada vez mais pensamento, imagem e narrativas. Um beijo, gente. Muito obrigada. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau. Obrigada. Tchau, obrigada.